Feliz noite, seres quânticos! Como é que nós estamos? Gente, eu achei tão interessante algumas perguntas que o pessoal estava me fazendo nos grupos e foi bem interessante. Arinha, bem-vinda! Avisa lá pra galera que a gente já tá aqui no ar. Avisem aí, meninos, porque eu não vou conseguir avisar a tempo. Karine, bem-vindo, todo mundo bem-vindo. Gente, avisem nos grupos. Pessoal, a Bel já tá no ar, né? Que eu queria falar sobre esse assunto. E o que é mais interessante é porque esse assunto já tinha surgido há algum tempo, né? De vez em quando eu tô falando aqui, mas sempre vem gente nova, né? Então, como vem sempre gente nova, vambora falar de novo, porque eu acho que isso é uma das ferramentas mais incríveis que eu uso para tudo nesse planeta, né? Que são esses sussurros do corpo, é a gente começar a prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta e principalmente do que nossa volta está acontecendo, o nosso corpo está recebendo de energia, né? Então, uma coisa que todo mundo fala, né? Foi intuição, eu achei, minha intuição... Gente, vamos parar de pensar assim na intuição, porque às vezes a gente não acredita, e vamos fazer esse negócio de forma consciente. Porque de forma consciente, sim, vai ser bem mais tranquilo. Então hoje eu vim para um ambiente completamente diferente, né? Aqui na clínica, vocês estão acostumados a ver as lives eu fazendo ali dentro do escritório, né? E aí eu resolvi vir aqui para minha recepção. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui para quem não conhece, né? Então hoje eu vim, tem mamãe Coninha ali atrás, né? Então eu vim falar com vocês de uma coisa que eu vi em um dos grupos, tá? Eu sempre falo, né, dentro das aulas, eu já fiz reels aqui sobre esses sussurros do corpo, mas eu vou dar aqui uma mega aula para que vocês possam entender de uma forma... Tá lindo, não tá, gente? Tá? Eu tô com a sainha de bolota, olha só, tô com a sainha de... Gente, eu adoro bolotas, adoro poá. E aí, assim... Eu vim para esse ambiente aqui para vocês poderem entender e eu vou dar uma mega aula, coisa que eu costumava dar dentro dos cursos de barras de Access, né, de uma forma bem mais profunda. E uma coisa que eu vou pedir para vocês, né, chama todo mundo que vocês puderem, porque essa aula aqui ela só vai ficar gravada por 24 horas. E depois de 24 horas eu vou retirar ela do ar, porque ela vai do nosso programa, Desprogramando as Barreiras 4.0, né, então é uma aula que eu tô fazendo, né? Eu queria que todo mundo soubesse como é que é isso, porque pode ser que você não queira entrar dentro do DAB, né? Ou então pode até ser que você esteja na dúvida de saber se você entra no DAB ou não, né? Então a gente vai começar a tirar essa dúvida e ter certeza agora. A minha hora tá diferente. Amigo, ontem não tava interessante, não. Gente, ontem eu tava me vendo de febre, eu tava me vendo de dor. Eu vim aqui pra a clínica para ajudar a Clarissa a terminar de fazer toda a precificação do estoque novo, né, que da Enchanted, de muita novidade que tinham chegado aqui, a gente ainda não tinha tido tempo e simplesmente eu tava um bagacinho. Se vocês tiverem visto o story que a Clarissa fez ontem, que eu entrei no stories, eu tava assim, sabe, jujux, né? Literalmente jujux. Depois vocês me perguntam o que é jujux no privado, tá? Mas eu estava literalmente uma jujux. Então, olha só. O que acontece? Vamos entender, tá? A gente acha que a vida da gente, a gente pensa assim, poxa, eu não vou... Vou dar um exemplo. Eu tô com tanta vontade de ir pra praia, mas de repente, sei lá, todo mundo resolveu viajar e alguma coisa no meu coração diz que não. E aí, todo mundo vai lá pra praia, mas aí o ônibus que a galera pega da excursão capota, né? E você foi a única pessoa que se salvou porque você, em cima da hora, decidiu não ir. O teu corpo parece que dizia assim, fazia assim, não vai não, né? Então, às vezes, o corpo grita. Olha, gente, se vocês puderem, avisa aí pra Lisiane, que ela tá aqui, eu tô vendo só as mensagenzinhas do WhatsApp e eu não consigo tirar o WhatsApp aqui. E avisa bem aí pra ela que eu tô no ar, tá? Então, assim,
Você é a única pessoa que decide não ir porque teu corpo contraiu, né? Eu não entendi o que era contrair. Vamos já chegar nesse babado, tá? E aí, de repente, alguém, por exemplo, te chama pra tu ir pra um show, sei lá, de funk, né? E tu não gosta de funk. Eu tô falando funk, gente, porque é uma das músicas que eu não costumo escutar, tá? Acho que a única música de funk que eu escuto era a do Claudinho Buchecha. Tá, então funk é uma das músicas que eu não costumo escutar. Então, alguém me chama pra um show de funk e de repente expande. Eu digo, mas caramba, como assim, gente? Eu vou pra um show de funk? Que louco. Mas alguns dias atrás, né, eu tinha falado, poxa, eu queria tanto um namorado. Poxa, mas eu queria um namorado. Deus me manda um namorado. Deus me manda, eu queria um namorado, né? E aí, uma amiga tua pega e te chama pra um show de funk. Bela, eu vou arranjar um namorado no show de funk? Calma, né? Aí você decide ir pro bendito do show de funk. Quando você chega lá, né, tem um quebra-pau. E aí você diz assim, tá vendo, cara? Que diachos era que eu queria fazer nesse show de funk, né? Meu Deus, não vai dar certo, eu deveria ter ficado em casa. Aí a tua amiga diz assim, mulher, tá bem que quietinha, cara, deixa eu passar brigando lá, não tem nada a ver com isso, é só se afastar. De repente voa lá, caco de vidro e puf, o caco de vidro vai na tua testa. Aí tu diz, tá vendo? Absurda, que eu não devia ter vindo pra esse show de funk, né? Aí chama lá o SUS, né, a ambulância do SUS, e aí de repente vai lá, você vai ser socorrida pelo paramédico. E o paramédico é o amor da tua vida, porque vocês começam a conversar, bate um olho de lá, um olho de cá, e de repente ele começa a cuidar de você e vira seu marido. Olha, tu conheceu o abençoado que tu queria por causa do show do funk. Isso é entender o sussurro do corpo, e agora a gente vai começar a perceber como é que a gente faz isso. De duas maneiras, tá? A primeira maneira que eu quero que você entenda como é o sussurro do teu corpo, porque o teu corpo fala o tempo inteiro. Se você engordou demais, você não consegue emagrecer, o teu corpo falando. Se você tá com a febre, como eu tava ontem, eu sei o que era, né? Se você tá gripado, o que é a gripe? Se você tem algum problema de vista, o porquê, né? O teu corpo tá falando o tempo inteiro. O tempo inteiro, que a gente não tá disposto a ver. Eu sei que eu não tô disposta a ver muitas coisas, é por isso que eu ainda uso óculos, né? Por quê? Porque tem algumas coisas que eu ainda não tô disposta a ver. Bom, mas como é que a gente percebe essa história que eu tava falando da pergunta, de ter a certeza? Gente, 2 segundinhos, só pra pegar um pouquinho d'água, peraí. Que a garganta ainda não tá no 100%, tá? Não botei nem copo, porque eu tô sentada aqui de uma forma diferente, né? Não tô sentada na minha mesa. Então, olha só. Imagina aqui que você quer saber, por exemplo, Bel, se eu chegar numa loja e eu quero muito dinheiro e eu quero comprar, por exemplo, aquela blusinha lá da Marisa, aquela blusinha da Riachuelo, né? Eu quero, enfim, bati o olho. Será que se eu comprar aquela blusa vai me trazer mais dinheiro ou o dinheiro vai me faltar? Isso já aconteceu várias vezes comigo, de eu passar numa loja, no shopping, né? E eu bato o olho numa blusa, boto o olho, eu digo assim, às vezes eu tô andando, já a maioria das vezes eu tô andando com a Clarissa, né? Aí eu digo, poxa, Clarissa, aquela blusa dele me chamou. E ela disse, vai lá, mãe. E aí a gente entra, eu olho a roupa, isso aconteceu um dia desse no shopping Rio Puti, eu bati o olho, a roupa foi assim, ela gritava, me compra, né? E eu entrei lá na loja, experimentei, a roupa ficou simplesmente incrível. Só que quando eu fui olhar o valor tava bem alto. Alto, de verdade, era uma coisa assim, era tipo uma roupa que eu nunca tinha me parado, isso mais ou menos, não vou nem dizer que foi um dia desse, foi mais ou menos uns 3 anos atrás, quando eu comecei a insistir nessa história de corpo, de escutar o meu corpo. Era o valor de uma roupa muito alta, né, pra mim, naquela época. Eu disse, caraca, bicho, eu vou comprar essa roupa aqui. Aí a Clarissa, mãe, pergunta pro teu corpo. Eu fiquei, né? Ela saiu com a vendedora lá do balcão e eu fiquei sozinha lá dentro do provador e fui fazer a pergunta, né? Pergunta se eu comprasse aquela roupa, se seria contribuição. Boa noite, linda. Se eu comprasse aquela roupa ia ser uma contribuição para mim, se aquela roupa ia me trazer mais dinheiro, ia me trazer mais visibilidade no meu trabalho. E de tudo respondia que sim, né? Que vocês vão já aprender. E aí eu comprei a bendita da roupa. E o que é mais interessante é que no dia seguinte eu vesti a roupa
E o rios que eu fiz aqui na Quan foi assim. Aí eu digo, caraca, bicho, isso é muito doido. E aí eu comecei a dar valor para realmente essa ferramenta. Então a gente vai aprender de duas formas aqui, né? Para vocês terem certeza. Eu não quero muita churumela aqui não, tá? A gente vai fazer um negócio mais rápido, mas bem assertivo. Então, chama logo a galera para as pessoas que vocês querem que assistam. Mais uma vez eu repito, essa live ela só vai ficar salva até amanhã, né? Depois eu vou tirar ela do ar e eu vou colocar só no Desprogramando as Barreiras 4.0. Para quem já está lá dentro da plataforma, já tem alguns programas. Depois eu explico para vocês o que é o Desprogramando as Barreiras 4.0. Mas vamos aprender a primeira forma, né? Que talvez seja uma forma um pouquinho mais complicada, mas eu vou começar do difícil para depois vocês aprenderem o fácil. Eu uso os dois, porque muitas vezes eu não posso usar uma técnica em um local e tem outra técnica, a outra técnica eu também não consigo usar no outro local. Então a gente vai aprender de duas formas. Eu vou ensinar a terceira, eu vou ensinar 3 formas. Pronto, 3 formas para vocês entenderem, tá? Minha primeira forma, eu quero que vocês façam junto comigo e depois vocês vão me dizendo aí se tá fazendo sentido para vocês, se vocês conseguiram entender ou não, tá? Então, a gente vai fechar os olhos, tá? Nesse instante, vai dar uma respirada. Por favor, fecha o olho, tá? Realmente fecha o olho. Para quê? Para que você não se disperse. Do que eu tô falando aqui, não passe nenhum mosquito, nenhuma muriçoca por aí que te disperse. Então, você vai fechar o olho. E você vai respirar para oxigenar o cérebro, oxigenar o corpo, porque o teu corpo precisa estar ou oxigenado ou hidratado, por isso que a gente bebe água para poder oxigenar o sangue. Então você vai fechar os seus olhos aí nesse instante e você vai se lembrar de um dia aonde você foi muito feliz, como se fosse o melhor dia da tua vida. E eu lembro, gente, de verdade, qual foi o dia mais incrível da minha vida, assim, o primeiro dia mais incrível da minha vida. Eu tinha 4 anos, eu morava em Floriano e a minha mãe trabalhava numa loja de departamentos que tinha lá. E um dia eu fui visitar ela, lá ela trabalhando, e eu vi um pianinho, né? E eu brinquei com o piano lá na loja e quando chegou no Natal, chegou aquele carro, né, de transportadora, sei lá, né, que entrega, carro de entrega, né, e chegou com aquela caixona enorme, maior do que eu. E aí chegando, e ela muito feliz, e eu dizendo, mãe, de quem é essa encomenda? Ela disse, essa encomenda é sua. E eu lembro, eu tinha 4 anos, eu lembro daquela caixa imensa descendo daquele caminhão e eu abrindo aquela caixa e eu vendo aquele piano. Até hoje, quando eu falo, tenho vontade de chorar. Não vou chorar, não, né? Então eu quero que você se lembre desse dia mais incrível da tua vida, aquele dia que você disse, putz, cara, isso aqui foi muito incrível. Um show, o dia que você casou, o dia que seu filho nasceu, o dia que, sei lá, o dia que você tomou um sorvete com seu namorado, a primeira vez que você beijou seu marido, não sei, né? Que você vai dizer assim, poxa, esse foi o dia mais incrível. E eu queria saber, vocês estão conseguindo lembrar disso aí, desse dia? Bel, mas são vários, beleza. Mas você consegue lembrar desse dia incrível? Responde pra mim, se você consegue. Se consegue trazer na mente o dia incrível. E a partir desse momento, dessa sensação de trazer esse dia, esse momento incrível, essa sensação, essa lembrança, pronto, essa lembrança desse dia fabuloso, arrasou, Lu, obrigada pela tua resposta. Então, assim, desse dia fabuloso, dessa sensação fabulosa, dessa memória fabulosa, arrasou, Jai, né? Eu quero que você, agora de novo, fechando os olhos, que você traga para você e saiba qual é a sensação que você está sentindo. Porque o corpo tem sensação. Então, às vezes a gente tem um sorriso interno, né? Eu lembro, eu falei para vocês, eu tenho vontade de chorar. Quando eu lembro daquele piano chegando lá em casa, né? Então, você tem um sorriso, vem um sorriso na boca, vem aquela vontade de chorar, mas é um choro de alegria. E a gente sabe qual é o choro de alegria. Meu choro de alegria, a lágrima é fria.
Quando eu tô chorando de tristeza, minha lágrima é quente. Isso é porque eu já conheço meu corpo. Então, às vezes você dá aquela borboleta no estômago, aí você diz, não, eu tô com ansiedade. E às vezes a gente nem sabe diferenciar ansiedade de excitação. Então, às vezes, ai, ansiedade. Não, você tá excitada de alegria. Você tá muito excitada. Você fica excitada quando você vai pular de paraquedas, quando você vai, sei lá, viajar de avião pela primeira vez. A gente tá aqui, eu amarrar a Clarice. A Clarice tá assistindo ali uma reunião da viagem que a gente vai fazer o mês que entra, né? Então, é a primeira vez que a gente vai pra Disneylândia. Eu nem ia, quem era só ela, né? Então, estamos aqui, né? Eufóricas, felizes, né? Radiantes. Talvez seja isso, Wagner, minha aura esteja por conta disso, por causa dessa reunião. Então, começa a perceber no teu corpo. Você consegue sentir que parece assim que o sangue ferve, que o sangue corre mais rápido, que parece que teu corpo ilumina, parece que você sente leveza. Pronto, a palavra que eu tava querendo lembrar. Leveza. Parece que teu corpo flutua. Quando você tá feliz, seu corpo flutua. Sabe por que seu corpo flutua quando você tá feliz? Porque a energia da alegria, ela tá lá em cima na escala Hawkins. A energia da alegria, ela tá em torno de 540 Hz. Enquanto que a tristeza, ela tá oscilando ali em 75 Hz. Então, assim, a tristeza é densa. A tristeza é pesada, né? Paz, leveza, é isso. Quando a gente tá alegre, sabe? O riso mata o medo. O riso mata tudo de dor, né? Quando a gente tá sorrindo e quando a gente tá feliz. Beleza? Conseguiram entender no corpo de vocês as sensações? Eu sei da lágrima fria, eu sei da alegria, eu sei da vontade de sair gargalhando, da vontade de sair pulando, das borboletinhas no estômago. Essa é a sensação que eu sinto no meu corpo. Agora, beleza? A gente vai entender agora qual é a sensação de tristeza, de angústia, de dor. Você vai fechar os olhos e você vai se lembrar do pior dia da sua vida. Aquele dia que você disse assim, putz, esse aqui podia não ter acontecido. E eu sei qual foi o pior dia da minha vida. E eu vou contar também, porque eu também entro num estado de vulnerabilidade aqui. O pior dia da minha vida foi quando o meu primeiro marido, a gente se separou e 2 dias depois ele foi lá na minha casa e ele disse que eu tinha acabado com a nossa família e que ele ia me ver na lama. E aquele homem era um homem que eu ainda gostava muito, apesar do casamento da gente ter acabado. Acabou porque ele realmente não queria mais, né? Então, aquela dor que eu estava sentindo naquele momento, daquele homem olhar para mim e dizer que ia me ver na lama. E mais ou menos 1 semana depois eu levei uma queda de moto. E quando eu levei essa queda de moto, mais ou menos assim, uns 20 metros da casa da mãe dele, que eu fui lá falar com a mãe dele, eu levei uma queda dentro de uma lama, né? De uma vala de lama. E na hora que eu caí dentro daquela lama, a mãe dele olhou pra mim assim, chama fulano, né? Não chama que não tira ela aqui não. Eu tava sem capacete, o capacete tava no cotovelo. E aí o pessoal, chama fulano, que fulano é médico. E aí eu, na minha cabeça, não chama ele não. Ele vai me ver na lama. E ele chegou e ele me viu na lama. E aquilo ali foi uma dor muito forte. Porque aquele homem me olhava com tanto desprezo que eu não sabia se ele tinha mais nojo de mim ou da lama. Aquele foi o pior dia da minha vida. Então, assim, quando eu lembro daquela situação, me dá um nó na garganta, sabe? Às vezes a gente quer chorar e aí o choro não quer sair, ou a gente não quer deixar o choro sair, e aí dá aquele nó, como se a gente tivesse engasgado. E parece assim que o peito da gente contrai, o estômago da gente contrai, né? E a gente quer ficar encolhido e parece que sim, que o corpo da gente todo se enrijece, né? Essa energia de contração pesa. Vocês percebam que quando a gente tem uma água e que ela tá em estado sólido, ela tá aqui, ó, contraída, dura, o gelo é duro. Mas quando a água tá expandida, né, que você coloca a água dentro da chaleira e ela começa a ferver, virar fumaça, ela é leve, tanto que ela evapora, né? É exatamente a mesma situação, né? A contração do gelo, a nossa contração
de dor, de angústia, de se fechar. E a expansão da fumaça, da água e a nossa alegria, a gente querer abrir, parece que sim, o peito quer sair, né? O coração quer sair pelo peito, enquanto quando a gente está triste, quando a gente está angustiado, o coração parece que quer trancar, né? Essa é a sensação de você entender o que é energia de expansão ou energia de contração. E aí, às vezes acontece, né? Não sei se a Thaline está aqui ainda. A Thaline, quando a gente resolveu trabalhar juntas, né? E a Thaline aqui está aqui já praticamente me ajudando e de vez em quando vem aqui me dá um apoio, né? A Thaline, no dia que a gente decidiu que ela ia trabalhar aqui comigo, eu olhei para ela e eu disse isso, eu digo, Thaline, expandiu. E ela entende, né? Não sei se ela ainda tá por aqui, que eu vi ela, arrasou, linda, né? E eu olhei para ela e eu disse, expandiu. Por quê? Porque na hora que, assim, outras e outras pessoas já tinham vindo para cá, Isabel, eu queria trabalhar na sua sala, eu queria trabalhar com você, ou como é que a gente faz para alugar a tua sala, tu tem espaço aí na tua sala para terapeuta atender, né? E aqui não é só a Isabel cognitivamente quer que você trabalhe ou não, né? Existe um ser Isabel e existe um ser Quan, né? Aqui são duas pessoas trabalhando, são duas entidades trabalhando junto, né? É a Isabel e a Quan. Então, se a Isabel quer uma coisa, mas a Quan não quer, ó, nem adianta que não entra, né? Foi muito lindo, né, Thaline, naquele dia. Então, assim, foi uma energia de expansão, de muita expansão. E vocês vão começar a entender isso, né? Então, se vocês estiverem já nessa sintonia, conseguiram entender no corpo como é que essa energia de contração, a energia daquilo que você lembra assim, puxa, aquele dia foi horrível, o dia que a minha mãe faleceu, o dia que meu filho perdeu o ano e eu não podia fazer nada por ele, e eu vi ele chorando, aquele momento que eu ia realizar uma viagem incrível e eu perdi o voo, ou enfim, né? A gente estava falando aqui desse instante ali na reunião de deportação, né, dos Estados Unidos para cá, né? Qual eram as coisas que a gente podia ser deportada, né? Então assim, já imagina tu chegar lá nos Estados Unidos e ser deportada, a energia do que está acontecendo com a família dessa moça, né? Que foi que sofreu um acidente na Indonésia. Então, assim, imagina a energia de contração dessa família, né? O que eles estão sentindo hoje com essa moça do outro lado do mundo e, assim, que morreu sozinha, morreu com frio, morreu com fome, né? Imagina ela, né, naquele momento. Ok. Então, assim, comecem a perceber, se vocês conseguiram identificar a energia da contração, a energia da dor, a energia da angústia. Percebam que a ansiedade, ela não dá borboletinha no estômago, não, lindo. A ansiedade é contração de peito, é contração de timo. Borboletinha no estômago é excitação, é felicidade, né? É aquela coisa de, ai meu Deus, aquele boy, né? Aquele bofe ali gostou de mim, a gente disse que ia entrar em contato comigo e ia me passar um WhatsApp aí pra gente poder sair. Poxa, o cara é simplesmente fantástico. E aí o cara simplesmente manda mensagem assim, oi! E você faz, né? Então, se você vai começando a entender isso, vai começando essa percepção. Ok? Primeira energia, primeira técnica da energia de entender os sussurros do corpo. Quero saber se tá todo mundo ok, que aí eu quero passar para a próxima. Bora lá, diz aí se tá tudo ok. Nem copinho eu não pude aqui. Ok, né? Nem copinho eu botei aqui, gente, porque não dava, que eu não tô na minha mesa, eu tô aqui sentada toda torta. Peraí, deixa eu sentar aqui direitinho. Beleza, ok. Beleza, Didi, Karine, Lu, acho que a galera tá entendendo. Jaiane, Ingrid. Aê, Ingrid, que tu tinha me respondido lá no coisa, como é o nome? Na pesquisa, que tu não sabia fazer isso. Eu digo que eu vou fazer um bocado de técnica aqui pra ver se a Ingrid agora consegue entender. Não é possível. Então vamos lá. Então, assim, consegui entender isso. Essa primeira energia arrasou, Aldinha. Bem-vinda aqui, meu amor. Vi que você tava seguindo a gente agora. Gratidão, viu? Por a honra de ter você aqui como uma das seguidoras. Enfim,
Primeira técnica, ok. Agora a gente vai entrar na segunda. Deixa eu agora soltar aqui a garrafinha que eu preciso usar as mãos, as duas mãos. Espera aí de novo, que eu vou soltar. Ligar aqui o ar-condicionado, que eu tô aqui morrendo de calor, que eu desliguei aqui, porque tava fazendo frio, voltei, tá? Eu não consigo. Ô, gente, tu não consegue sentir. Não, mas peraí, vamos lá. Deixa eu responder aqui a Ingrid antes de eu passar para a próxima técnica. Bom, se tu consegue lembrar o dia, por exemplo, o dia que a Yasmin nasceu. Se for o dia, um dos dias mais felizes da tua vida, o dia que a Yasmin nasceu, o dia que a Iana nasceu, né? E você vai se lembrar daquela sensação daquele dia incrível. Poxa, quando você se lembra, Ingrid, o que você sente no corpo, tá? Porque eu tenho certeza que teu corpo vai falar de alguma forma. Você vai olhar naquele dia e você vai dizer assim, poxa, cara, aquele dia foi muito incrível. Ou então, se por acaso, por exemplo, no dia que o Eduardo Henrique nasceu, não é que tenha sido um dia muito triste, mas foi um dia muito difícil pra mim. Eu passei 48 horas com contração, porque o Eduardo Henrique era prematuro e eu não podia fazer um parto cesariano. Então, eram os médicos me dando inibina pra sustentar ele dentro de mim e ele querendo sair. Então, você imagina, né? O bebê querendo sair e o médico dizendo assim, volta pra dentro, né? E aí, gente, isso 48 horas sentindo contração. Eu não sei se alguém já sentiu mais do que isso. Talvez tenha. Mas, bicha, ó, vou te dizer, se 2 horas sentindo contração, o negócio não é bom, imagina você passar 48, né? Eu lembro a sensação boa ou ruim, mas quando eu pergunto para meu corpo, eu não consigo perceber se ele... Não, meu amor, não é perceber se ele expande ou se ele contrai. Eu preciso que você entenda o seguinte, é uma sensação boa. Pronto, é uma sensação boa. Não é uma sensação ruim, né? Não é uma sensação ruim, a lembrança do nascimento delas. Então, não é, será que expande? Será que contrai? Será que meu corpo... Não! Cara, isso é a expansão, é a felicidade. Poxa, o dia que meu filho nasceu foi o pior dia da minha vida. Você vai saber se foi o pior dia da sua vida, né? O dia que a minha mãe morreu. Ai, minha gente, foi massa o dia que a minha mãe morreu. Menina, foi um babado. Olha, foi incrível. Mamãe morreu de manhã, mas quando foi assim, 10 horas eu enterrei logo, porque eu tinha uma viagem marcada e tipo, cara, sabe por quê que aconteceu? Uma situação como essa aí, eu ia deixar a mamãe doente. E aí eu ia ficar preocupada lá na viagem. Então assim, ó, acabei logo, ela morreu 5 horas da manhã, eu enterrei 10 horas, quando foi meio-dia eu já tava pegando o voo. Você tá entendendo? Então assim, sanidade mental, a gente não vai acontecer isso, né? Então, meu Deus, 3 dias, misericórdia. Misericórdia, tô fora, eu só lembro das 48, né? Eu acho que eu não aguentava 72, não. Então assim, a gente em sanidade mental, que eu penso, né, nessa realidade, eu acho que quem ama muito a mãe, não vai dizer assim, graças a Deus que mamãe passou dessa, 10 horas da manhã, porque ainda bem que foi antes do meu voo, né? A gente vai se lembrar, porra, cara, aquele momento ali foi punk e tudo, e você já lembra com aquela contração, poxa, cara, aquele dia foi o dia da mamãe. Você tá entendendo? Então, assim, não é o meu corpo tá aqui explodindo, o meu corpo tá contraindo. Não, é a sensação de leveza, de alegria ou de dor, tá? Então, para que você tenha isso, porque tu tá levando aqui, eu acho que tu tá tentando levar pro racional, tá? Pro racional no corpo expandir ou o corpo contrair. Tenta não levar isso pro racional, porque isso não é racional. É corporal, é sensação corporal, tá? É a sensação que você traz daquele momento. Olha, quando eu vi meu namorado, que eu tinha 14 anos, e eu vi o meu namorado beijando a outra, cara, ali foi punk. Toda vez que eu lembro, dá vontade de chorar, dá angústia. Aí quando eu vejo, às vezes, uma pessoa punk, entendeu? Então a gente vai se lembrar da sensação. Traga a sensação pra você.
A sensação do teu corpo quando você sente leveza, alegria, tranquilidade e paz é uma sensação de expansão. A sensação de dor, angústia, mágoa, então do corpo fechado, do corpo, do peito apertado, sensação de contração, tá? Então não é o corpo que contrai, não é o corpo que expande. É a sensação que vai te trazer de leveza e alegria. Ok? Beleza? Acho que eu consegui entender, né? Acho que eu me fiz entender. Ok. Aí, a gente vai para a segunda técnica, tá? Beleza? Talvez por isso que ainda não consigo, por ser muito racional. Eu sei, bicho, tu já melhorou, foi bastante, né? Vamos para outra técnica? Quando eu recebi meu apartamento, a sensação foi de muita felicidade. Parece que meu coração ia explodir. Pronto, é isso aqui, ó. Expande, né? Vamos para a segunda técnica? Técnica da mãozinha, tá? Mãozinha de Pai Nosso, tá? Vamos lá. Eu vou pedir que vocês façam assim. Corpo, me dê um sim. E aí, você percebe que meu dedinho sobe aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar pra vocês. Me dê um não. Ele volta pro normal, ó. Aqui pra altura de normal. Eu não mexi aqui, ó. Travei aqui. Fechei. E faço assim. Me dê um sim. Eu não sei se é visível pra vocês, mas ele sobe um pouquinho, ó. Me dê um não. Ele volta. Vou fazer de novo. E ó, eu só fiz isso aqui, ó. Dedinhos. Eu nem soltei aqui, ó. Vamos lá de novo. Corpo, me dê um sim. Ó. Ele sobe um pouquinho aqui, essa unha aqui direita. E pode ser a direita, pode ser a esquerda. A minha geralmente é a direita. Meu lado direito é muito sensível. Me dê um não. Tá, ó. Volta ao normal. Então isso aqui às vezes serve se você tá num local e você tá, meu Deus do céu, eu não vou parar pra me lembrar da a contração, a expansão, né? Eu vou pra mãozinha, né? Mais uma vez, ó. Corpo. Você quer comer agora, né? O corpo tá dizendo que não. Por quê? Eu não tô com fome. Eu almocei 3 horas da tarde, tá? Posso andar com o pêndulo? Pode. Pode sim. Tá aí. Quarta técnica, né? Ô Clarissa, me traz um pêndulo, por gentileza. Então, minha primeira sim. Então. Mais uma vez. Não. Ela volta, tá? Obrigada. Então, tá, ok. Então, assim, fiz aqui a minha mãozinha, técnica da mãozinha, né? Isso aqui você pode usar em qualquer lugar. Esse corpo você quer comer, corpo você quer dormir, corpo você quer fazer aquela viagem, corpo você quer fazer isso. São perguntas objetivas, tá? Sim, não. Ah, detalhe, pelo amor de Deus, não vão tentar entrar no livre-arbítrio das pessoas. Corpo, fulano me ama. Pelo amor de Deus, né? Isso é pra você, por você. Corpo, vou ganhar na loteria. Não vai dar certo pra fazer isso, mas você pode fazer uma pergunta. Corpo, é uma contribuição jogar na loteria? Aí às vezes o corpo diz que sim, às vezes o corpo diz que não. Não adianta perguntar assim se eu vou ganhar. Pergunte se é uma contribuição. Lembra do cofrinho energético? Quem não se lembra do cofrinho energético, depois aí... quem não sabe do cofrinho energético, depois a gente faz outra live sobre isso, tá? Então assim, às vezes você joga lá na loteriazinha que você gosta, e aí você não ganha nada, mas aquele dinheirinho foi pro teu cofrinho energético, tá? Vamos falar agora do pêndulo, já que a Lailinha falou no pêndulo, tá? Ai, gente, isso aqui é fantástico. Isso aqui é minha ferramenta de trabalho, é o resto da extensão da minha mão, ultimamente, tá? Vou parar aqui. A gente, geralmente, quem tem pêndulo, pessoal, faz aqui o ponto de coisa de fusão aqui dele, tá? Ó, então ele tá aqui, ó, paradinho. Vou parar ele mais uma vez. Ponto de suspensão, perdão. E aí você vai colocar, ele vai começar a girar, ó. Isso pra quem tem pêndulo, tá? Vou parar de novo. Ele tá parado. Ele começa a girar.
eu vou calibrar esse pêndulo, tá? Não sei se você consegue perceber, quando eu disse que vou calibrar esse pêndulo, ele começou a ir pra frente e pra trás. Aí eu vou dizer assim, corpo, me dê um sim. Ele começou a girar no sentido horário. Aí eu peço, neutro, me dê um não. Automaticamente ele gira. Neutro. Parei. Ele para. Sozinho. Gente, isso aqui é mágico. Qualquer pessoa pode ter um pêndulo? Pode, meu amor. Qualquer pessoa pode ter um pêndulo. Tem como saber se eu tenho dinheiro no cofrinho energético? Se eu já acumulei alguma coisa? Tem! Pergunte, né? Vá lá nos seus biômetros, aí você vai lá e faz a pergunta. Sim, não, né? Os seus biômetros são incríveis. Qualquer pessoa pode ter um pêndulo. Qualquer uma. Pronto, a Enchanted tá ali falando, e acho que tem até um Reels da Clarissa, né? Ela ensinando esse uso do pêndulo. Gente, isso aqui, ferramenta de trabalho, a extensão da minha mão, sabe? Tem uma dentro do meu coisa, tem pêndulo espalhado aqui na clínica toda. Tem pêndulo dentro da minha bolsa, tem pêndulo dentro do carro, tem pêndulo na minha mesa de trabalho, tem pêndulo lá na maca. Gente, é um negócio. Bel, porque comigo não funciona assim. Ele mal se mexe, porque você acredita que comigo, com você dá tudo errado. Porque você sempre acredita que com você não dá certo. Lembra que eu fico dizendo, para, Ingrid, para de achar que não dá certo contigo. Por quê? Porque as palavras são forças criadoras. E as palavras não são só as palavras ditas, são as palavras pensadas e são as palavras sentidas, tá? Com qualquer pessoa ele funciona, qualquer pessoa ele funciona. Claro que às vezes a gente faz assim, acho que eu vou até fazer um reel sobre isso, né, pra ficar mais sério, onde obter um pêndulo, Alda, na Enchanted. Enchanted acabou de falar, bem aí. Depois, se você quiser, chama ela aí no privado. A Enchanted chama a gente no privado que eu te direciono. Gente, pêndulo é fantástico. Pêndulo é uma ferramenta barata. Pêndulo é simplesmente maravilhoso. A gente trabalha com pêndulo de cristal, com pêndulo de madeira, com pêndulo de metal. Eu gosto muito de cristal. Cristal é muito preciso. Muito, 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 muito. Ela chega... a resposta dele é muito rápida. Os pêndulos de madeira, eles são um pouquinho mais complicados, principalmente se eles são muito leves, né? Então, eu particularmente não gosto do pêndulo de madeira leve. Eu tenho um pêndulo de madeira, mas o meu pêndulo de madeira é pesado. Eu gosto do peso. Por quê? Porque através do peso ele vai me dar a precisão. Mas o cristal, gente, é muito rápido. Ó, vou fazer de novo aqui, ó. Bem que rapidinho, vou botar bem aqui perto de vocês, vocês vão ver que meu dedo não tá mexendo. Não julguem a minha unha, porque sábado eu vou pra manicure, tá? Não julguem porque tá marcado pra quinta. Quem julgar, quanto mais me julgarem, mais rica eu fico. Então vamos lá. Eu vou botar aqui de novo, vocês estão vendo que eu não tô mexendo, tá? Aqui é meu ponto de suspensão. O ponto de suspensão significa onde o pêndulo começa a girar. Por quê? Porque se eu segurar assim, ó, ele vai demorar mais tempo para começar a girar. Ó, vai girar? Vai, mas ele pesa. Então, eu vou descobrindo o meu ponto de suspensão. Ó, tô aqui, aí eu vou soltando aqui um pouquinho. E eu já sei o tamanho do meu ponto de suspensão, que eu já automaticamente ele já começa a girar. Vou lá de novo, ó. Parei. Me dê um sim. Neutro. Me dê um não. Neutro. Me dê mais uma vez um sim. Neutro. Me dê mais uma vez um não. Neutro. Parado. É automático. É um negócio muito louco. É um negócio muito louco. Como interpretar as respostas? Socorro. Respostas objetivas. É isso ou não isso, tá? Sim ou não. Não adianta eu perguntar daqui a quantos anos eu vou morrer, né? Não é uma pergunta objetiva, é uma pergunta aberta.
Preciso trazer perguntas, sempre perguntas fechadas. Sempre perguntas fechadas. Sim ou não, tá? Isso aqui é uma contribuição para mim, quero comprar um carro. Comprar esse carro é uma contribuição para mim? Sim ou não? Se eu comprar esse carro vai me trazer mais dinheiro? Não. Não rola, tá? Ah, se eu fizer essa viagem eu vou achar o amor da minha vida? Não vai dar certo, tá? Mas é uma contribuição em fazer essa viagem? Sim. Às vezes você não encontrou o amor da sua vida lá na viagem, mas é uma contribuição para você, tá? Porque às vezes a gente fica tentando influenciar, tenta não influenciar o pêndulo, tenta não influenciar as respostas, tá? Beleza? Sentido horário, sim. Sentido anti-horário, não. Na maioria das vezes, os pêndulos eles já são calibrados para isso, tá, Laila? Mas, por exemplo, talvez você seja canhota. Então, o teu destro, né, é o esquerdo, né? Então, você come com a mão esquerda, eu posso calibrar de novo. Posso ver? Pode ver? Verdade. Me dê um sim no sentido anti-horário. Neutro. Agora me dê um não no sentido horário. Tá, eu descalibrei meu pêndulo. E agora, por exemplo, como ele está calibrado ao contrário, me dê um sim. Neutro. Me dê um não. Tá? Então, assim, depois eu vou ter que calibrar ele de novo, tá? Pro meu sim, que o meu sim é o direito. Ok? Perguntas, ok? Vamos agora para minha nossa quarta técnica. Pera aí. Babá. Vou ter que afastar aqui. Pessoal, essa a gente usa demais aqui na Quan. Eu uso muito quando eu tô querendo fazer alguma coisa, sei lá, eu entro numa loja, já tô finalizando ainda, eu entro numa loja e eu quero comprar uma roupa, e aí eu quero saber se aquela roupa vai ser uma contribuição pra mim, se aquela roupa vai me trazer mais dinheiro, se aquela roupa vai ser importante. Às vezes eu vou comprar uma roupa, vai com casamento, aquela roupa desse casamento vai ser uma contribuição pra minha vida, né? Sim, às vezes você quer uma roupa linda, às vezes eu chego na loja, eu chego no sapato, quero comprar um sapato, quero comprar alguma coisa, o corpo olha pra mim e diz assim, não é contribuição, eu não compro, não adianta, eu vou gastar dinheiro, a roupa vai rasgar, enfim, seja lá o que for, o sapato vai arrancar o salto, seja o que for, tá? Isso é um pouquinho mais complicado, mas eu gosto muito dessa técnica, né? Acho que talvez é uma das que eu mais uso, que é a calibração do pêndulo no meu corpo. Então, a mesma coisa que acontece com o pêndulozinho que eu andei aqui na mão, eu posso calibrar o meu corpo. Olha só. Não sei se vocês estão conseguindo ver os meus pés, acho que sim, tá? Como eu estou de rasteirinho hoje, ultimamente eu estou preferindo fazer isso, canso os pés. Se você tiver de salto alto, talvez o seu equilíbrio não seja legal. Eu consigo fazer com salto alto, mas se você não conseguir e tiver com sandália alta, tá? Tira a sandália, fica descalça. Aí às vezes é mais complicado, né? Você tá na rua e aí tá de salto alto, enfim, né? Aí a gente vai fazer o seguinte. A verdade mais absoluta que eu tenho nessa realidade é o meu nome, tá? Então às vezes você passa na rua, uma pessoa chama assim, Isabel, né? Às vezes é Manuel que a pessoa tá chamando, mas você entende, Isabel. Você olha, por quê? Porque te soa familiar. Isabel, El, Gabriel, Manuel, né? Então vem aquele well e aquilo ali vai me chamar a atenção, né? Quem nunca passou por essa situação? Então teu nome é o nome de mais verdade absoluta que você sabe hoje. Então, por exemplo, meu nome, Isabel. Então eu vou juntar os meus pés. Esses pés aqui, ó, vai ter que ser bem juntinho, nada de separar os pés, nada de fazer isso aqui, ó, joelho flexionado, tá? Joelhinho estendido, para que vocês possam não ter equilíbrio. Eu preciso que você tenha essa sensação de pêndulo mesmo. Então, eu vou deixar as mãos do lado, vou fechar os meus olhos. Eu já sei qual é a calibragem do meu corpo, tá? Mas eu vou fazer aqui a calibragem novamente.
Então eu vou perguntar, chamando pela verdade. Verdade, meu corpo? Meu nome é Isabel? O meu corpo, ele tende geralmente para o lado direito. Isso aqui já é uma calibragem que já vem de algum tempo. Verdade, meu corpo? Meu nome é João? E ele automaticamente vai para trás. Algumas pessoas não sentem de primeira. Eu incentivo que vocês tentem mais vezes. A primeira vez que eu fiz, o meu corpo ficava assim, tremia e não ia nem para um lado e nem para o outro. Por quê? Muito controle que eu tinha no meu corpo. Não adianta, tá? Com energia não adianta você ter controle, não. Não existe controle. Ah, Isabel, o que será que a técnica que você vai fazer de reiki vai fazer comigo? Faça a menor ideia. O que vai acontecer? Ah, Isabel, vou fazer a restauração das energias sexuais. E qual é o resultado? Não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Não sei qual é a sua história. Ah, não, mas é porque eu nasci numa família tal. E a tua existência, as 50 gerações passadas que tu tem? Não sei. Então eu não sei qual é a consequência de uma energia reiki, uma energia barra de axis em você. Entende? Gente, eu não vou conseguir ler o que vocês estão falando agora, mas eu vou tentar ler já já. Então, assim, vou mais uma vez calibrar o meu corpo, tá? Verdade, meu corpo? Eu estou em pé agora? E o meu corpo tende um pouquinho para o lado direito. Verdade, meu corpo? Eu estou em casa agora? E ele vai para trás. Bom, a primeira vez que eu consegui entender como era a calibragem do meu corpo, a primeira vez que realmente ele funcionou, que demorou um cadinho, né? Ele ia para frente quando era um sim e ele ia para trás quando era um não. Primeira vez que ele foi de verdade, eu quase levei um tom, né? Depois ele começou de tanto fazer técnica energética, a gente vai mudando o nosso corpo, né? Vai mudando o nosso ser, tudo vai mudando na gente quando a gente trabalha com terapia energética, né? Quando a gente faz, nem que seja um reiki de meia hora, isso já mudou a tua vida, né? Já tem uma coisa completamente diferente, as moléculas do teu corpo já estão completamente diferentes. Então, depois do meu corpo, uma segunda vez que eu fui fazer uma calibragem, ele deu uma mudada. Ele ia para a lateral direita, aí ele fazia um círculo na frente e ele voltava para o centro, né, para o eixo. Quando eu perguntava o não, ele ia para a esquerda, ia lá atrás e voltava para o eixo. Então ele fazia assim, um círculo aqui ou então um círculo lá atrás. E hoje ele está definido como o meu sim, ele é para a direita e o meu não é para trás. Gente, a calibragem é importante sempre. Bel, não tá dando certo. Toda vez que eu pergunto, sai uma resposta diferente. Vamos fazer um negócio? Você vai fazer o seguinte. Em pé, você vai pedir, primeiro chamar pela verdade, tá? Qual é a verdade absoluta na sua vida. Então, a gente vai chamar pela verdade e vai pedir que o corpo te dê um irrevogável sim. Verdade, meu corpo? Me dê um irrevogável sim. Desculpa, gente, às vezes parece que é brincadeira, juro pra vocês. Mas quando a gente começa a perceber, o corpo puxa mesmo, de verdade. Isso é energético, tá? Vamos lá. Verdade, meu corpo? Me dê um irrevogável não. E ele vem mais lento, tá? Não tanto quanto a verdade de sim. Para trás ele já veio um pouquinho mais. Eu preciso que vocês sintam a calibragem do corpo de vocês. A gente passou, era para ser 2 técnicas, eu passei foi 4, né? Aqui para você, puxa mesmo, né? Verdade, Thaline, puxa que é uma loucura. Então assim, parece que é bobagem. Gente, não acredita em mim não, testa, né? Eu trouxe 4 técnicas aqui. Eu trouxe a técnica da expansão e da contração. Eu trouxe a técnica da expansão e da contração, eu trouxe a técnica do pêndulo, eu trouxe a técnica da mãozinha e trouxe a técnica, né, do sim ou não, do leve e pesado aqui no corpo. Então, assim, uma dessas 4
vocês vão se identificar e com certeza vocês vão achar a técnica que é mais ideal para vocês, né? Tem um amigo meu que ele só gosta do pêndulo. Não diz que não, que ele acha que ele influencia o corpo, beleza. Eu tenho certeza absoluta que eu não influencio o meu corpo. Mas se você acha que você está influenciando, você vai decorar um negócio que eu vou falar para você agora, tá? Você vai fazer uma desprogramação. A gente estava tocando aqui o telefone. Você vai fazer uma desprogramação do seu corpo e você vai dizer assim: todas as expectativas, julgamentos, separações, conclusões e definições que eu tenho a respeito das respostas que vão vir a seguir, eu destruo e descrio. Pode, POC, tá? Isabel, que diabos é pode, POC? Não tenta saber agora, não tenta saber agora, só usa. Isabel, se eu estiver baixando o demo no meu corpo, não vai baixar, tá? Por favor, me acredite em mim, por favor, né? Então, assim, a gente vai fazer uma destruição energética de tudo aquilo que já não, que não é contribuição, entendeu? Porque às vezes se tiver alguma coisa no teu campo, alguma entidade no teu campo, você vai cortar as entidades todas e vai ficar a única entidade dominante do seu corpo você. Você pode até dizer isso. A única entidade dominante do meu corpo agora sou eu. Porque tem um bocado de ambulante aí dentro de vocês, né? Tenho certeza absoluta. Toda vez que você diz, ai, tô cansado. Aí a pessoa diz assim, ai, tá cansando do corpo. Peraí, um corpo aqui à disposição, vou entrar, né? Ai, vou tomar uma ali pra relaxar. E toma demais, perde a consciência. Aí tá lá o corpo vagando. Aí a entidade vai assim, menina, acabou dando sopa. Puf, vou entrar, né? Então, assim, tem um bocado de entidade dentro do corpo de vocês. Nem pense que vocês não têm, que vocês têm, tá? Então, assim... Pode, POC, não. Spock, não. Pode, POD, POC. Pode, POC, tá? Então, assim, você vai fazer isso. Todas as expectativas, julgamentos, separações, definições, conclusões que eu tenha a respeito das respostas a seguir, eu destruo, escrevo. Pode, POC. E aí sim, você começa. Verdade, meu corpo. Meu nome é Isabel. Verdade, meu corpo, meu nome é João. Ou então ir lá no pêndulo, me mostra o sim, me mostra o não, né? Lá na mãozinha, peguei aqui, trisquei e... Verdade, meu corpo, me traga um sim. Aí a mãozinha vai lá, ó, e eleva aqui, uma partezinha tá mais alta. Verdade, meu corpo, me traz um não. E aí, ó, a mãozinha, o dedinho volta aqui ao normal. Eu vou fazer bem aqui pertinho de vocês, pra vocês verem, ó. Verdade, me traz um sim. Ó, como ele sobe. Verdade, por favor. Não. Ele desce. Certo? Então, são 4 técnicas que vocês têm aqui para vocês decidirem na vida de vocês o que vai ser contribuição. Gente, lembra de uma coisa. Não é certo e nem errado. Ah, mas a decisão certa. Não, é a decisão que é contribuição para você. Porque às vezes você pega assim, eu vou fazer uma decisão certa aqui e a decisão vai ser ir por essa rua X, porque essa rua é a rua mais sossegadinha, né? Não tem trânsito. Aí tu vai pela rua que não tem trânsito, o teu carro fura o pneu e quando pensa não chega um ladrão e te assalta. Parabéns! Né? E aí você diz assim, verdade, meu corpo, melhor eu ir pela ponte do Alferraz ou pela ponte da João 23? Aí o corpo diz, vai pela ponte da João 23, tu chega pela puta do engarrafamento. Mas em compensação, esse puta do engarrafamento te salvou de uma batida que tu ia pegar lá na outra ponte, né? Então assim, não é o que é certo, não é o que é errado, é contribuição para a tua vida. É o que vai ser contribuição para a sua vida em todas as decisões que você tomar. Então, às vezes você, né, faz uma viagem, poxa, mas eu comprei esse carro e o carro bateu. Mas porque o carro bateu, e quem bateu em ti foi um bofe maravilhoso dos olhos azuis, que simplesmente se encantou pela senhora. E aí disse assim, não se preocupa não, meu carro tem seguro, eu pago tudo, querida. Aí você, Então, muitas vezes a gente acha, né, que tem uma coisa que é ruim e não é ruim. Tem uma coisa que a gente acha que é boa e não é boa. E eu disse pra Clarice que eu ia fazer essa live bem rapidinho. E tá faltando só 6 minutos pra 1 hora. Então, gente, eu vou finalizar essa live. Eu tô aqui à disposição e eu vou até fazer uma coisa pra vocês. Gente,
A gente tá com o Desprogramando as Barreiras 4.0, que essa técnica a gente vai deixar essa live, vai para lá como uma aula, né, como uma aula bônus pra galera, para que eles possam entender, né, como é que eles vão realizar os sonhos. A gente precisa entender, poxa, como é que eu faço? Qual é o caminho para realizar meus sonhos? Isso aqui né? Será que o caminho para eu realizar os meus sonhos é eu entrar dentro do Desprogramando as Barreiras 4.0, né? Então eu vou fazer um convite não para que você venha para o Desprogramando, mas eu vou fazer um convite para que você faça essa técnica e se for uma contribuição, você entrar dentro do Desprogramando, né? Se for realmente para a sua vida, aí você chama a gente no direct. Bel, eu fiz a técnica e a técnica era uma contribuição, eu entrar dentro do Desprogramando 4.0 e eu quero entrar. Tá? E aí você vai chamar. Ou seja, aqui não vai ser convite para que você entre direto pro DAB. Aqui é convite para que você possa saber se o DAB vai fazer você realizar seus sonhos, tá? E aí a Clarice está dizendo, ó, quem se interessou, faz a técnica primeiro, tá? E aí se for bem interessante, for contribuição para vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês vão realizar os sonhos de vocês. Minha gente, cheiros, essa live vai ficar salva aqui até amanhã, depois de amanhã a gente já vai colocar ela lá dentro do DAB, tá bom? Beijão, tchau, tchau.